As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104. Debate 104. Meus amigos e minhas amigas que nos ouvem, o nosso abraço, o nosso carinho, meus amigos e minhas amigas ligados na Rádio do Povo de Deus, Deus abençoe, uma ótima sexta, um bom domingo, porque para quem está nos ouvindo na reprise no domingo também, o debate é ao vivo na sexta-feira com reprise aos domingos. Estamos chegando pela Rádio do Povo de Deus com um time especial de pastores para mais um Debate 104. Esse é o tema do dia. Questões importantes sobre o casamento e família. Questões importantes sobre o casamento e família é o tema do debate deste dia. Debate 104. Conheça os pastores convidados. Nós estamos recebendo uma vez mais 3 pastores amigos que estiveram conosco e voltam. Pastora Gisélia Barbosa, 26ª Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim do Trevo. A paz, pastora, bom dia para a senhora. Amém. Tô aqui de novo. Já virei freguesa para conquistar aí Governador Valadares com esse programa, né, de informação evangélica, informação bíblica que vai edificar aí o espírito de cada um. É isso aí, nós temos que estar envolvidos nisso aí, porque Deus é maravilhoso, né? Bom dia, Deus abençoe. Amém. Pastor Ayrton Ferreira, Igreja Pentecostal Shekinah do Jardim Pérola. Bom dia, pastor. Bom dia, Tony. Bom dia, pastora Gisela. Bom dia, pastor Charles Smith. Eu tô aqui já começando pedindo perdão, não pelo atraso. Eu fui surpreendido com a lembrancinha aqui hoje. Não posso dizer no off, então. Bom dia, pastora Gisela. Eu não me cumprimentei. E o Tony também. Eu fui roubado de emoção aqui. Mas o debate é a continuação, mas tem muito de Deus para sua vida aí. É mais um debate pela Rádio do Povo de Deus. Pastor Charles Smith, Igreja Batista Shalom, Ilha dos Araújos. A paz, pastor. Paz o Senhor, Tony. Um bom dia, né, a todo mundo que está nos ouvindo. E que bom a gente voltar para falar de família, né? Que é o grande projeto de Deus, sempre foi. Né? E, gente, dezembro está batendo a porta. Nós já estamos findando 2025. Graças a Deus. Mas que Deus possa abençoar, né, o lar de cada família onde a rádio chega e que Deus nos inspire, né, para a gente ser um instrumento dele nessa manhã mais uma vez. Amém. São 11h04. Pastora Gisélia, vou pedir a senhora para fazer uma oração na abertura do nosso debate. Seja louvado, Senhor nosso Deus. Nós queremos a honra somente para o Senhor, não a nós. Antes de tudo, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Que nesta manhã o Espírito do Senhor invada aqui este lugar. Nós sabemos que o Senhor já está, porque o Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria. Peço também que a presença do Senhor entre em todos os lares nesta manhã, em cada família, em cada filho, em cada pai, em cada mãe. Que o Senhor venha invadir com teu Espírito maravilhoso, trazendo paz, sossego, e que os ouvidos estejam atentos às informações da tua palavra, porque é ela que dá vida, é ela que traz renovo. Então, Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco, nos abrindo a mente, nos orientando, porque nós não queremos falar de nós queremos falar do Senhor. O Senhor é a salvação de toda a terra e nesta manhã esse programa tão maravilhoso esteja aí adentrando em cada lar. Em nome de Jesus. Amém. 104 FM. 104 FM. 11h06. Questões importantes sobre casamento e família. Tema do debate ao vivo na sexta, com reprise aos domingos. Você participa com mensagens de texto pelo 999-610-104. Meu querido pastor Ayrton, vou começar com o senhor no centro aí desse debate. Como extrair o sucesso no meio da crise em um casamento? E como usá-la para se unirem mais como casal e como filhos de Deus? Irmãos, agradeço o Tony, né?
Mas já começou me colocando na fogueira. Cercado aqui de pastores inteligentes. Nossa. Me lança essa pergunta que aqui. Isso? Mas eu quero aproveitar esse momento como privilégio, né? E não posso deixar também de mandar um abraço, Tony, que me cobraram várias vezes, que é o Elias. Gosta muito de você. Olha. É seu fã, tá te ouvindo. É o Elias lá do laboratório. Sim. O laboratório ótico é uma bênção. Ele trabalha em família, são evangélicos, trabalha ele, a esposa e o genro. Dá um abraço para vocês aí. E a Lohane, lá da Vila do Sol 2, uma menina recém-convertida, está nos acompanhando lá do Vale do Sol 2, no Jardim Pérola, e é uma bênção. Lohane, um abraço para você aí. Irmãos, como extrair o sucesso? O sucesso é uma coisa muito interessante e que todo mundo gosta de pontualizar. O fulano de tal tá prosperando, o fulano de tal tá crescendo, o fulano de tal tá indo bem, tá roubando ou tá traficando? Essa aqui é a mente, a cultura do ser humano pecaminoso. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, então portanto tem de bom ânimo. Essa é a palavra. Deixa eu começar aqui para só dar uma pimentada e depois falar. O mesmo esforço que você faz para desistir de ser vitorioso é o mesmo esforço que você faz para ter vitória. Então desistir tem que estar fora da sua cogitação da sua vida. O problema é que quando nós estamos passando problema extraconjugal, financeiro, alguma coisa que rouba a tua paz, você perde o equilíbrio emocional. Enquanto você perde o equilíbrio emocional, é tempo de parar, não comprar, não vender, não tomar decisão, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Porque por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, ela vai passar. E você vai superar. Nenhuma provação vinda por Deus, ou quem sabe até do diabo, não vai te parar, porque você tem a proteção de um Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele fala que para o apóstolo Paulo que a sua graça, ela te basta. Então, eu vou começar dizendo aqui essa parte e deixar para os irmãos dizer o resto. Eu sei que tem muita coisa. O extrair o sucesso do seu fracasso é você estar atento a esses inimigos, o que está te machucando e como você tem que se livrar dele. O problema é que nós não preocupamos em livrar dele. Nós preocupamos em quê? Nos debater. E nos debater, nós não vamos conseguir sair do problema. Lembra da historinha de um cachorro que sentou em cima de um prego? E passou um sábio e juntamente com um rapaz, e ele perguntou assim: olha, o cachorro está sangrando. Quando foi olhar, ele sentou em cima de uma tauba que tinha um prego bem agudo. Aí o menino perguntou para o sábio: por que ele não levanta? Porque tem gente que não levanta porque tem que sangrar até a morte. Misericórdia. Então você não precisa sangrar até a morte. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é que deve, pode, pastor. Se você tiver fé, você repreende agora. Você dorme à noite bem. Sim. Amém. Pastor Charles. Olha, primeiro ponto, eu acho que é impossível, né, alguém se casar e imaginar que o seu casamento, por mais amor que exista, que ele não vai passar por uma crise. Até porque quando começam 2, depois vem os filhos vão crescendo, a gente vai envelhecendo, né? E as mudanças vão acontecendo. Então, primeiro, para a gente começar aqui, o que é uma crise, né? Crise a gente vai entender aqui como aquele período, né, de tensão, de conflito, onde aquela harmonia que sempre existiu entre o casal, ela vai ficar comprometida. E como o pastor Ayrton falou, isso geralmente vai causar um impacto emocional e psicológico, né? E a gente percebe que quando um casamento ele passa por diferentes tipos de dificuldades que vão gerar essa crise, alguns sentimentos, né, algumas situações, elas vão se tornando visíveis. Então, por exemplo, a mágoa, né? A gente vai ver aqui que o diálogo é fundamental para que a gente possa resolver, como diz o apóstolo Paulo. Verdade. Não deixe, né, o sol se pôr sobre a sua ira. Irá é comum, a gente ira todo o tempo, mas a gente tem que ter também a mansidão e a humildade que o Espírito Santo produz no nosso coração para a gente vencer isso. Então a gente tem a questão da mágoa, tem da frustração, a solidão, né? Que eu imagino que é tão difícil e terrível uma pessoa casada se sentir só. Mas quais são os 3 sinais que a gente vai colocar aqui, só para dar esse pontapé inicial no nosso debate, que vão servir aí, né? Como vamos colocar os indicadores que você está enfrentando uma crise conjugal. Primeiro ponto, a comunicação desgastada. A gente percebe, né, que quando um casal ele entra no momento de crise conjugal, o diálogo, né,
ele vai se transformando em discussões frequentes, né? E discussões muitas das vezes por motivos banais que, se fosse fora do tempo de crise, não teria discussão. Ou a questão também, né, do silêncio, porque aqui o tal do silêncio profundo, isso marca e muito. Então, às vezes, o casal interrompe o diálogo, prefere ficar em silêncio, um não conversa com o outro, então já é sinal que tem alguma coisa errada. Sim. Segundo ponto, o distanciamento emocional. Né? Quando eu costumo dizer o seguinte: tudo que você enfrentar de problema, resolva antes de você deitar na cama. Uau! Para que o diabo não entre os dois. Sim. Né? Então você não pode levar isso para o altar da intimidade, que é a cama. E um terceiro sinal, Tony, que eu acho que é muito característico quando um casal está enfrentando a crise, né? É a falta de respeito ou de empatia. Que aí você percebe o quê? Existe nesse relacionamento sempre palavras duras, né? Uma agressividade que não combina com aquele amor ágape que nós falamos no debate anterior, tá? Ou aquela questão das críticas constantes, né? E aí entra aquela necessidade da gente, como cristão, de lembrar que o outro tem defeito, mas ele também tem qualidade. Então a gente precisa aprender a focar mais nas qualidades para poder buscar em Deus a essência e a resposta para melhorar os defeitos. Então, nosso pontapé inicial, toda crise conjugal, se você está do outro lado aí, está passando por um momento de crise, não se sinta só, porque isso é normal, né? Então, a questão é como que você vai resolver isso aí. E a pastora, concorda aí, pastora? Não, concordo plenamente. O que nós temos que entender? O casamento, a gente percebe que o sucesso do casamento não é encontrar ou ter encontrado, eu não sei se vocês concordam, a pessoa certa, né? Porque não existe pessoas certas para encaixar exatamente nos seus valores, no seu caráter. Existe uma decisão de amar alguém que você escolheu para amar. Então, se você decidiu, o que está acima dessa decisão? Determinar, criar um relacionamento saudável a partir de atitudes e ações que vão fazer aquele casamento, aquele relacionamento perdurar, né? E eu sempre falo que, eu já falei aqui no outro debate, que tudo tem que estar como o apóstolo Paulo fala, em cima de um fundamento. E não existe outro fundamento que possa manter qualquer relacionamento neste lugar que Deus preparou, que é Jesus Cristo. Então, o sucesso do casamento é que ou o homem ou a mulher, que são líderes, né, da casa, eles venham a ser testemunha deste fundamento que Paulo fala aqui. Ele diz assim em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Josué, só a gente vê lá, Josué foi um exemplo, né? Sim. Josué lá no capítulo 24:35, ele pergunta para eles, e aí? Agrada a você servir a outro Deus? Tem outro Deus para vocês? Se você vê os deuses dos seus antepassados? Porque em todo alicerce que corria a trajetória, o caminho de Israel, já sempre era posto sobre eles um fundamento dado pelos profetas, por aqueles que estavam ali falando por Deus, e o fundamento era sempre Deus, 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 Jesus, Jesus. Porque eles sabiam, e a gente sabe, que se não houvesse fundamento, qualquer relacionamento vai acabar. E o fundamento é Jesus. Mas ele diz, vocês podem escolher qualquer Deus, mas qualquer Deus com letra minúscula, né? Porque na Bíblia os deuses são com letra minúscula e o nosso Deus é com letra maiúscula. Um psicólogo falou assim, Josué disse assim, escolham o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos. Eu costumo dizer sempre lá na igreja que o bom é a gente falar assim, eu e a minha casa servimos já. Nós não serviremos, porque quando nós falamos assim, serviremos, ainda tem alguém, ainda tem um sobrinho, ainda tem uma filha, ainda tem um filho, mas quando a gente fala servimos, é maravilhoso, porque toda a família está fundada nesse fundamento, né? Tem um psicólogo que disse assim,
quanto mais um homem, é uma frase, uma reflexão, quanto mais um homem e a sua mulher se aproximam de Cristo, mais claro se torna para eles a importância de ficarem perto um do outro. Olha só que interessante. Ele está dizendo assim, ó, é um psicólogo cristão. Ele está dizendo assim, quanto mais o homem ou a mulher ficam perto de Cristo, mais eles ficam perto um do outro. Porque tem homens, e isso aplica mais a homens do que a mulheres, que esses homens, eles não fazem muita questão de estarem em casa. Mulheres sofrem mais com isso. Eu vivi isso. Eles não fazem, eles saem do trabalho e eles vão para outros lugares. Aí eles vão parar com amigos, eles vão jogar bola e eles passam pouco tempo com esposas. Esposas reclamam muito. É claro que deve existir casos de mulheres também, não estou aqui fazendo apologia. Mas os homens, eles deixam muito a desejar nesse sentido. Eles permanecem mais fora, longe da esposa. Conheço também, graças a Deus, casais que fazem questão de estar sempre perto da esposa e fazem questão de estar sempre perto do esposo, né? Então, nós temos que ver que quando Deus determinou que esse relacionamento vai perdurar até a morte, até que a morte os separe, o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar. E para isso perdurar, tem que ter aquele sentimento que o pastor Charles falou ali, né? Tem que ter um alicerce formado por honestidade, por companheirismo, fidelidade. E ser eu vou frisar isso aqui porque eu acho isso muito importante. Ter aquele respeito e a verdade, honestidade. Eu gosto muito da honestidade. Porque a verdade, ela atrai o altruísmo. O altruísmo traz a confiança. A confiança traz uma verdade que vai firmar o relacionamento. Porque não adianta. O princípio do casamento é o romance. Vem aí esses alicerces. Vem o romance. Depois vem o despertamento. O romance começa, nossa, tô apaixonado. Minha mulher é maravilhosa. Meu marido é maravilhoso, né? Começa assim. Não precisa nem a gente focar na beleza, no quanto o cara é isso, no quanto a mulher é isso, não. Mas quando acontece essa paixão, que eu não gosto de paixão, eu gosto de amor. Paixão é terrível. Paixão é terrível. Né? Avassaladora. Eu não gosto da paixão. Eu nunca quero me apaixonar por ninguém. Eu quero amar, né? Eu tô dizendo assim, se eu quero alguém, eu quero amar esse alguém. Porque o amor é diferente da paixão. Então, quando a pessoa se aproxima, ela vem com esse romance. Nossa, o começo é maravilhoso, né? É tudo lindo. Eu quero te amar, eu quero ser fiel. Mas quando de repente, vem o segundo ponto, que é o despertamento. O despertamento você começa a ver os defeitos da pessoa. A pessoa começa a olhar para o marido, a mulher olha para o marido, já não gosta de alguma coisa. O homem olha para a mulher, já não gosta de algum comportamento. É normal. As pessoas não são perfeitas, não. Perfeito é Jesus. Então, nós temos que ajudar um ao outro a melhorarem. Porque esse é o propósito da nossa vida, a evolução. A melhorarem. Quando esse cônjuge vê na outra pessoa uma desonestidade, uma mentira, isso vai formando uma situação muito difícil. Porque ainda que eu faça, não, eu vou fazer de conta que eu não percebo isso, para o meu relacionamento não dá problema. E aí vamos, como é que fala, pastor? Nós vamos... choque. Não, eu quero dizer, é como se estivesse escondendo, como se estivéssemos colocando por debaixo do pano aquilo tudo que a gente vê. Eu nunca fui assim com meu marido. Eu sempre fui assim, quando eu achava algo errado nele, eu falava assim, peraí, Gilberto, vem cá, vamos pensar aqui. Você acha que isso é certo? Não, porque eu tô te falando com uma pessoa que eu quero que você melhore. Uhum. Então, muitos casais, eles não fazem isso. Com o tempo, vai virando uma coisa muito desagradável. Porque no fundo, lá no íntimo da pessoa, ela sabe, eu não falo, mas o meu marido é isso. E Tony, eu não falo, mas a minha mulher é isso. Tem uma coisa interessante que eu acho bacana, porque às vezes as pessoas falam assim, mas meu casamento não é de Deus. Eu falei, olha, a única pessoa que Deus escolheu uma esposa para ele foi Adão.
Deus criou Eva por causa de Adão. Então, a origem do casamento ela é divina. Quando as pessoas passam a compreender a coisa do ponto de vista da palavra, se o casamento tem origem em Deus, porque foi algo que o próprio Deus instituiu, ele tem poder para curar e restaurar. Então, eu acho que aí é uma questão também da nossa fé, né? Então, eu acho que a pergunta diz, como é que você usa uma crise para unir mais o casal? Primeiro, os dois precisam ter essa ideia, né? O casamento tem origem em Deus. Então, você fez uma escolha de alguém que, como você, tem defeito e tem qualidade. Sim. Então, são dois imperfeitos, dois pecadores, né? Que se uniram em algo tão grandioso, tão divino, e o Espírito de Deus, quando os cônjuges permitem isso, e os dois se submetem à palavra de Deus, Deus vai colocando no lugar o que está fora do lugar. Sim. Então, primeiro ponto é isso aí. A pergunta, né? Como usar para se unir? Primeiro ponto que eu entendo é isso. Segundo, melhorar a comunicação, né? É torpe. Saia da boca de vocês. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, olha bem, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Isso. Né? Então, Deus pode nos ensinar a nos comunicar melhor. E a Bíblia diz que nós daremos conta de toda palavra ociosa que sair da nossa boca. Tá nervoso, tá nervosa? Ora um pouco, vai lá, entra no quarto, ora. Não precisa conversar naquele momento. Pede a Deus para você estar sereno, calmo, tranquilo, dentro do domínio próprio que o Espírito Santo produz na gente, para você ter uma conversa. Fugir também, né, das situações, problemas que vão surgindo, é postergar lá para frente. E a gente não pode fazer isso. Outra coisa, exercitar o perdão e a compreensão mútua, né? Tem gente que casa e aí fica desenterrando erros do passado. Olha, você fez isso, você fez aquilo. Irmãos, se Jesus fosse lembrar de tudo que eu já fiz e faço, eu estava lascado. Davi pede, né? A Deus para não olhar. E aí, lá em Colossenses 3,13, Paulo fala assim: suportem-se. O que é suportar? Dar apoio, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, foque na qualidade que o seu cônjuge tem. Ele tem defeito? Tem, mas você também tem. Por isso que mas por que os casais, geralmente, os casais, eu vejo muito isso, né? Eles alimentam os sentimentos que são criados ali dentro do relacionamento, ao invés de curar o sentimento, eles alimentam. Aí, é tipo assim, eu vejo casais e falo assim, nossa, tem 2 semanas que eu não falo com ele. Ah, mas não falo mesmo. E outra coisa, não pode nem me tocar. Eu não quero relação, eu não quero isso. Ao invés de curar, procurar sentar, diálogo, como o pastor disse, dialogar e procurar curar logo. Como o pastor disse, antes de ir para a cama. Já conserta o negócio. Porque dormir um virado para lá e um virado para cá, isso já não é bom. E outra, né? Só para me encerrar minha fala aqui, o Ayrton também dá sua contribuição. Sim. Pedro fala que quando o marido não trata a esposa com respeito ou vice-versa, as orações dos dois ficam interrompidas. Meu Deus, então, verdade. Não adianta quem está ouvindo aí, eu estou na igreja, Satanás também entra dentro da igreja. Eu conheço Bíblia, o diabo também conhece, só não obedece. Então a Bíblia é muito clara quando ela fala que quando há um problema no casamento, a oração dos cônjuges fica interrompida. Então um outro conselho séria, dentro da primeira pergunta. Eu vou ter que falar com o senhor uma coisa que eu vivenciei dentro da família. Eu não posso deixar passar em branco isso. Sim. O meu cunhado, pastor, e a mulher dele que já faleceu, eles ficavam 20 a 30 dias sem conversar e os dois todos os dias na igreja celebrando. Meu Deus. Pois é, tá vendo? Eu preciso ser sincero e dizer isso. Aí isso entra no quê? Isso acontece demais. Eles ficavam um mês sem se falar dentro de casa um com o outro. Olha isso. E primeiro, eu presenciei isso. E primeiro a Pedro 3, quem quiser em casa, lê o início do capítulo, ele vai falar sobre isso. Então, a última coisa que eu acredito que seja importante para essa crise unir mais... é algo fortíssimo. Unir mais o casal, super importante. Que é buscar a Deus em oração constante. Porque se eu estou passando por uma crise no casamento e eu sei que Jesus é a cura para aquilo que eu estou enfrentando, então eu preciso buscá-lo.
Eu preciso me expor à palavra, né? E uma coisa, Tony, nós precisamos aprender, e aí vale o conselho para os casados, a praticarem o respeito, né? E não apenas ter intimidade entre quatro paredes, porque tem casal que entre quatro paredes funciona, não funciona é fora do quarto. Mas ninguém vai fazer sexo o dia inteiro. Não. Então, a intimidade, a intimidade do casal, ela tem que funcionar fora também das quatro paredes. Sim, mas para o sexo funcionar, o cotidiano tem que estar saudável. Tem que estar saudável, senão não vai funcionar, vai funcionar. Parece que no relacionamento sexual parece que é mais fácil. Parece que o resto é que é difícil quando se está brigado. Não, pastor. Não, é conveniente. Sim. É conveniente, não é mais fácil. Deixa eu pontuar aqui que eu vou chegar nisso aí. Bom, damos abertura sobre essa pergunta que você me deu, né? Agradeço por isso. Mas como tirar ou extrair sucesso no meio de uma crise? Beleza? O casal é romântico, nós aproximamos um do outro e por interesse. A senhora é bonita, você é lindo, maravilhoso, eu levo para casa e o projeto que eu faço é de se tornar um consumista, de adquirir, de beijar na boca, de transar, virar ali o quadradinho e fazer tudo. Você não prepara para a crise. Você nunca pensa na tempestade. Lembra de Jesus? Vamos passar para o outro lado? Pode ir, tô indo daqui a pouco. O pessoal pegaram o remo e ó... E o problema é quem quer viver diferente. Sabe o que é o passo de fé? Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. E mais ainda aqueles que são cumpridores do seu dever, dizimista, ofertante, etc, etc. Mas o passo de fé, você pode ver quantos estavam no barco com Pedro, mas a Bíblia vai falar que só Pedro saiu. O passo de fé é saber que a água vai fazer você fundar, mas você não vai fundar. Então você tem que dar o passo. O problema é que nós programamos o nosso casamento, que vem uma noiva, ela está caminhando para o seu oásis, para a sua felicidade, mas conversa com ela. Outra coisa no seu dia de casamento, ela joga pedra, ela surta, porque ela está nervosa, por quê? Por uma coisa que ela quer, por uma coisa que ela deseja, que todos desejam, mas ela perde o equilíbrio. Nós perdemos o equilíbrio facilmente. Nós programamos o nosso sucesso, mas não programamos para viver um momento difícil. Como extrair sucesso? Beijando na boca, transando mais? Não. Não. É vivendo o problema do lado do seu cônjuge. Aí o que o pessoal faz? Eles separam do cônjuge. Eles programam casar, compra casa, faz império, põe no meu nome, fica preocupado se vai perder. Mas quando vem a crise, ninguém quer remar. Ninguém quer estar junto. Ninguém Como quer se crescer naquele problema? É estando junto. Ninguém quer se estando humilhar. junto em oração, em perseverança. Porque você vai extrair sucesso ali. Pera, amor, vou fazer isso não. Você lembra esse caminho ali? Tem um buraco ali, muito. Tem ladrão ali, fulano, nós fomos assaltados. Desvia daquele caminho. Você só vai adquirir sucesso. E dessa maneira você vai saber driblar os problemas da vida. Você vai passar mais tempo com a esposa ou com o esposo. E Deus vai fazer reinar na sua vida. E você sim vai ser um casal que vai usufruir das melhores coisas de Deus. E vai ser considerado como um homem e mulher de Deus. Porque toda prova, ela nunca vem para te matar. Ela vem para te fazer melhor, crescer. Sim. Então você só vai se tornar um ser melhor quando você deixar de ser arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso, mandão, mandona. Isso é todos nós. Machão. Isso é pra você também, pastor. Pra todos nós. Isso é pra você também, pastor. Pra você também, Tony. Quando você renunciar a sua palavra e aprender a ouvir, tem coisas que alguém quer te falar e você é intolerante. Você não consegue ouvir aquela pessoa e de repente ela só deu uma voltinha, mas vai chegar no mesmo lugar que você quer. Sim. O meu irmão, que é pastor, ele trabalhava na América e ele então estava conversando com o menino, diz ele que detestava ouvir o menino. E aquela conversa, o menino é funcionário dele e ele tá. Inclusive a pastora Cristina, esposa dele, tá aqui no Brasil, ele já retornou para os Estados Unidos, mas ela tá me ouvindo agora. E ele ficava, sabe o que o Espírito Santo falou com ele? Ele falou, Senhor, pelo amor de Deus, tira isso de mim. Ele falou assim, não tem como, porque você é igual a ele. Sabe por que você não suporta o rapaz? Porque você é igual a ele, é a mesma pessoa produzindo a mesma coisa. Deus. Mas sabe por que você não se confronta com você? Porque é você. Irmãos, se você parar para te ouvir, você vai ver que você é ruim. Se você olhar no espelho, você vai ver que você não presta. Que nós somos considerados como um trapo de imundícia.
Nós não prestamos, então valoriza aquele que está do seu lado, porque quando você cair, é ele que vai te levantar. E você vai conhecer o seu amigo, a tua esposa, no momento de crise. Então passe com ela. Exatamente. Passe com ela, passe com ele. E o amor, eu sei que você já tem. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Como tirar esse sucesso? Estando juntos, perseverante, ficar em Jerusalém, até que do alto seja fica, não desce não. Até que do alto seja revertido o casamento, meu filho. Se você quer ser resistido pela vitória, pela graça, pela plenitude, pelo amor, quer fazer sexo mais, então comece a invertir. Comece a entender a sua esposa. Exato. Comece a compreender. O relacionamento não vem só no quadril bonito, nas coxas bonitas, no cabelo bonito, nos olhos verdes, não. Vem na compreensão. Relacionamento vem tudo, mas não esquece e que tudo isso veio entendimento, mas não esquece que a crise está aí. Você vence ela hoje, amanhã tem outra. Mas se você estiver junto, como vamos fazer? Qual é a sua decisão? E fazer um paralelo, né? Eu vi uma publicação que acho que tem a ver com isso. Olha que bacana. Fala assim, ó. Às vezes não é crítica, é alguém tentando te alertar sobre algo que você não quer enxergar. Às vezes, não é o ataque do diabo na sua saúde, mas é a falta de alimentação adequada e sedentarismo. Uau, isso aí. Às vezes, não é batalha espiritual, é imaturidade emocional que você nunca tratou. Às vezes, não é falta de sorte, é falta de discernimento. Às vezes, não é o inferno se levantando, mas é o céu te ensinando a se ajoelhar. Às vezes, não é injustiça, é direção de Deus impedindo você de insistir no caminho errado. Às vezes, não é prova, é colheita. Então, eu creio nesse Cristo que o pastor Ayrton está falando, que nos permite transformar dificuldades em degraus de crescimento emocional, espiritual e conjugal. É o debate pela Rádio do Povo de Deus. Eu falei aqui, só fechando aqui o primeiro para a gente partir para o segundo, tem uma frase que fala assim, o casamento é um compromisso perfeito de uma pessoa, de formar uma pessoa imperfeita. Para formar uma pessoa imperfeita. Porque ninguém é perfeito. Agora, nós devemos estabelecer isso aí, em cima daquilo que você falou aí, para que haja esforço e o casamento entre, porque é a terceira coisa, né? Transformação, foi o que o pastor Ayrton falou, é o romance, despertamento e a transformação. Se depois dessas duas coisas eu não querer transformar, o casamento vai acabar. Né, gente? É um debate pela Rádio do Povo de Deus, questões importantes sobre casamento e família. Vamos para o segundo. Deixa eu mandar um abraço aqui. Pastor Ayrton, é aqui do Laboratório Elias. Obrigado. Eita, tamo junto. Você é o exemplo, viu? Manda um abraço para todos os pastores aí. Eu sou fã de todos os pastores e tô fã também do pastor Charles, é lá de Pouso Alegre, hein? Um abraço aí, viu? Obrigado pelo carinho. Eu quero que o senhor adivinha. José Batista. É o próprio. Pois é, então vamos para a segunda. A educação dos filhos nesse mundo decadente é cada vez mais desafiadora. Como educá-los como pessoas de caráter que são um exemplo e temem a Deus? Quem quer sair na frente com essa aí? Olha, primeiro eu acredito que é você voltar ao início de tudo, que é a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem toda a instrução em como criar os filhos. Agora, não adianta querer imprimir nos seus filhos coisas que nem você como pai ou mãe pratica. Eu passei 22 anos em sala de aula e a minha briga era o seguinte, os pais falavam que os filhos não gostavam de ler. Eu falei, e vocês? Porque não adianta você falar para mim que o filho não gosta de ler. Eu falei, mas o senhor como pai, enquanto pai e mãe, vocês são leitores? Né? O problema é que a gente está com medo de tratar os filhos da maneira que a Bíblia nos ensina e nós estamos abraçando o que a psicologia ensina, o que o autor do livro X está falando, né? Então, voltar ao início, né? Lá em Deuteronômio, interessante que o Senhor fala assim, que a palavra tinha que ser ensinada quando as crianças acordassem, quando eles fossem fazer as refeições, andando pelo caminho. Então, a palavra de Deus, ela tinha que ser vivenciada em todos os momentos do dia. E outra coisa, Paulo fala, Tony, quer comais, quer bebais, que seja tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Mas nós colocamos na nossa cabeça que o momento espiritual é quando nós estamos na igreja, com a Bíblia na mão e todo mundo junto. Não,
A Bíblia diz que tudo tem que ser para a glória de Deus. Seus filhos não são seus filhos. A Bíblia diz que são herança do Senhor. Então, os pais que estão ouvindo do outro lado aí, eu tenho um filho assim. Eu falei, Deus não dá filho ruim para ninguém, não. Eu não. A palavra diz que os filhos são herança. Deus não vai dar herança ruim para ninguém, não. Agora, nós precisamos assumir o nosso papel como sacerdotes no lar. Então, os homens precisam entender, e junto com as mulheres, o culto doméstico que não se faz mais, né? Aquele momento de você deixar a televisão, Netflix, o YouTube de lado e você construir memórias do lado da sua esposa, do lado do seu marido com seus filhos, né? A mesa, eu falo que a mesa é uma coisa bacana. Às vezes as pessoas não entendem. Por que as mulheres... Eu falo que as mulheres é que fazem isso, arrumam aquela mesa bacana e botam uma mesa de um jeito. A pessoa fala assim, mas que perca de tempo. Nada, são memórias que estão sendo criadas na mente dos filhos. E que lá na frente, quando esses filhos se casarem, eles vão reproduzir aquilo que aprenderam com a mãe e com o pai, né? Olha, eu via meu pai fazendo isso, eu via meu pai orando, eu via minha mãe preparando uma mesa, e são memórias, Tony, que vão sendo construídas, que lá na velhice, né, são elas que vão nos sustentar. Verdade. E só uma coisa pra gente, não caiam no erro da comparação. O que destrói uma família é quando a gente começa a se comparar. Por quê? Porque toda vez que você se compara com outra família, outro casal, seja lá o que for, você vai estabelecer um juízo de valor que não é a palavra de Deus. E aí, eu sou mais feliz ou eu sou menos feliz? Eu tenho isso, eu não tenho mais aquilo. Realizado, não e aí mais o que acontece? Eu deixo de olhar para a palavra, porque tudo que acontece na nossa vida, nós estamos tendo essa discussão aqui agora, está chegando na casa do ouvinte aí, isso é misericórdia de Deus. Ninguém está aqui porque é bom, ninguém está aqui porque merece, isso é a bondade e a misericórdia de Deus. Então eu acho assim, sabe? Primeiro ponto, a pastora Gisele tocou nisso. Seu casamento é de Deus? Claro, casamento é de origem divina. Quem criou o casamento foi Deus. Não é um príncipe, você também não é uma princesa, mas em Cristo vocês dois podem se tornar. Então, em Cristo a gente se transforma, em Cristo a gente é nova criatura, né? Então, seja pai. Eu tô achando que os pais de hoje estão querendo ser amigos e não pais. E os seus filhos não estão precisando de amizades. Seus filhos precisam de referências. E isso, cada um como adulto pode ser. Pastor Super Charles, interessante. Esqueci um pouquinho aqui, pastora. Eu vou contradizer o senhor aqui num quesito assim, Deus não criou... Deus criou família, não casamento. O casamento é posse. Né? Aí o senhor conhece bem a história como iniciou. Mas a Bíblia considera casamento lá e Adão e Eva família. Aí, por exemplo, capítulo você 2, pega casamento, versículo 6, é como se fosse um casamento, né? Deus casou Adão e Eva. Mas a colocação da palavra, é porque vai sair do tema, eu não vou discursar agora, mas sai pra frente. Deus criou família. Família para andar junto, para crescer. Mas quando você pega alguém e põe seu nome nele, você toma posse. Aí você acha que tem que mandar. Isso gera um sinal de machismo. Mas vamos lá. A educação é muito interessante e o Charles Smith entende muito bem disso, porque ele dava aulão na escola da Cipicon e outros lugares que ele passou, tinha mais de 250 pessoas, e eu imagino pessoa gritando, gente turbulhada, e o interessante é que os pais falam de educação para o filho, quer que o filho não grita, mas ele grita de casa, quer que o filho não bate na irmã, mas ele espanca a mulher, quer que o filho estude, mas ele não estuda, quer que o filho lê, mas ele não lê. Eu fui surpreendido com a minha filha, quando ela virou para mim assim, e falou assim, pai, se eu sou feliz hoje, depois do que eu casei, porque eu escolhi um homem e a minha referência foi o senhor. Tá vendo? A minha filha falou, eu escolhi um homem e a minha referência é o senhor. Qual tem sido a referência sua para sua filha, ou a mãe, vice-versa, ou o pai? Então o problema é que a educação, ela vai muito mais do que você poder levar o seu filho para a escola. A educação, ela começa dentro de casa. Prova isso que eu tenho um filho pastor, né? É meu dirigente de música lá, tem uma filha e que abriu mão da sua profissão de advocacia para cuidar do lar e é ministrante da palavra na América, uma menina que prega, não faz nada sem comunicar com a gente, seja comprar, seja vender, e ela e o genro, né, é a mesma coisa. Então são princípios que são criados que você não pode comprometer e nem barganhar, mas tem outros que você tem que olhar. Conta-se uma história de uma família muito antiga, e que cortava o rabo do peixe, jogava fora e fritava. E casou, a família foi casando, foi crescendo, casando e crescendo. E chegou um determinado tempo, né? Uma família mais evoluída, igual ao nosso dia de hoje, o esposo não gostava de comer o rabo do peixe.
E ela falou, amor, por que você corta esse rabo de pé? Não, eu aprendi assim com a minha mãe. Mas vou perguntar à minha irmã. A minha irmã perguntou a irmã, perguntou a mãe, ninguém sabia responder. Eu aprendi assim, foi. E foi perguntando os mais antigos. Quando chegou, eu não consigo, mas ó, tem a fulana de tal que ela sabe. Bem parente, ela não tinha mais tataravó para perguntar. Eu, não, gente, vocês não estão entendendo. Naquela época nós éramos muito pobres. A nossa frigideira era pequenininha. E o papai gostava de comer o peixe inteiro. E para caber inteiro, cortava o rabo do peixe. Sabe o que o marido fez? Foi lá e comprou uma frigideira. Uma frigideira grande e deu para todo mundo. Acabou o problema. O dia que você fritar o peixe, não corta mais o rabo do peixe. Sim. Então tem coisa que te leva para a vida e que não é necessário. Você tem que parar e fazer uma retrospectiva, você tem que indagar, você tem que entender, você tem que acompanhar. Há momento que tem que ser pai, mas há momento que tem que ser amigos. Eu cheguei perto da irmã agora, que a filha vai casar o ano que vem no nome de Jesus. Eu falei, sua filha não precisa de uma mãe, sua filha precisa de uma amiga. Porque como mãe você policiou muito, agora precisa de uma amiga. Para ouvir, compreender, para saber, sanar os problemas. Porque quando o pai deixa de ser amigo, a mãe deixa de ser amiga, mãe e você pai, pega, mas tem que ser amigo vai também. pegar conselhos lá fora. É, e olha, o conselho exatamente. do mundo é bom. O conselho do mundo é prazeroso. Então a educação, ela não fala assim, filha, a padaria está do outro lado, vai lá não. Acompanhar o teu filho é assistir, é pegar ele na mão dele, levar, trazer, parar, ensinar a faixa de pedestre, para que se ele perder, ele nunca vai desviar. Ele vai voltar. Aliás, se ele desviar, ele nunca vai se perder, porque ele vai voltar. A educação é profunda. Instruir na Bíblia não é apontar o dedo, é caminhar junto. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Vá com ele, pegue ele pela mão e caminhe com ele. Hoje nós estamos vivendo uma filosofia que propõe uma educação muito aberta. Muito aberta. Os filhos estão começando a entender, já começaram a entender isso, e nós estamos vendo essa geração mudada há muito tempo. Nós estamos vendo uma revolução na geração há muito tempo aí. E a Bíblia convida a gente a ser um cristão, mas ela traz também o exemplo de Jesus. Gente, quando Jesus andava com os discípulos eram filhos de Jesus. A gente, vamos fazer uma analogia assim. Jesus e os ensinos de Jesus com os discípulos, que era muito eficaz e que formavam um caráter sobre eles. Assim também é nós, como somos pais, né? E aí, eu vejo que quando nós somos ensinados e aprendemos de Jesus, nós vamos formar um bom caráter. Nós só não vamos formar um bom caráter em nós pelo ensino de Jesus se a gente não quiser. Se eu quiser desviar do caminho, o que Deus falou para Josué? Josué, vai nesse caminho aqui agora. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Vai direto. O que nós fazemos? O que os cristãos fazem? Deus ensina uma coisa. É assim, estou falando analogia com o pai com os filhos. Ensina uma coisa, mas os filhos vai lá e desvia. Lá em Antioquia, no capítulo Atos de 11, 26, os discípulos foram chamados de cristão. A primeira vez. Eles poderiam não ter sido chamados de cristão. Mas eles, por causa do ensino que receberam de Jesus, tiveram o caráter que aprenderam de Jesus, os valores que aprenderam de Jesus e mostraram ali quem eles eram. Aí, lá em Antioquia, começaram a falar, eles são cristãos. E cristão o quê? São diferentes, são seguidores de Cristo. E o que está acontecendo? Os pais estão perdendo isso aqui, porque eles não praticam o que eles ensinam. É o que o pastor falou ali. Não é praticado por eles. Não é ensinar. Aí o que acontece? O que vai acontecer nisso aqui? Os filhos vão começar a perder o respeito. E os pais começam a perder a autoridade. Por quê? Porque os pais não fazem aquilo que ensinam. Foi o que o pastor falou. Não fazem. Eles não praticam o que ensinam. E aí os filhos, já vi filhos falar assim, quem é você para falar isso? Você tem moral para falar isso comigo? Quem é você para estar falando? Você tem, por exemplo, você tem alguma moral? Já vi filhos falar isso. Porque o pai deixa um legado diferente daquele. Estamos lá na igreja cantando, um toca, o outro prega, o outro. Mas quando chega em casa, o negócio é diferente. Como o Tony colocou, o negócio é diferente. A situação que o Tony Exatamente. colocou. Assim. É Meu diferente. pai tem 97 anos, Tony, andando então, a única coisa da gente. Eu acho muito fundamental os filhos levarem os filhos, introduzirem os filhos sempre na palavra
beleza, mas mostrarem que a palavra está sendo ali dentro da casa, está sendo ensinada e praticada. O que foi Tiago que fala, né? Sejam praticantes da palavra. Tiago. Sejam praticantes da palavra. E não ouvintes. E não somente ouvintes. Isso. Eu ouço a palavra, beleza. Quantos milhares de cristãos estão dentro da casa de Deus, estão lá, mas quando chega, fala assim, não, você não conhece minha mãe. Não, pastor, você está por fora, você não conhece meu pai. Não, pastor, você está por fora, você não sabe quem é. Você sabe como é que é o negócio? Porque o que vive lá dentro de casa não é o que aprenderam lá fora. Eu tô até esquecendo de olhar pro Tony. Não é o que aprenderam lá, Tony. É porque, na verdade, a igreja deveria ser uma extensão da casa. Não, exatamente. O culto começa em casa. Em casa. Isso mesmo. E aí a gente vai ver lá os filhos de Eli, os filhos de Davi, A gente vai ver a mãe também, Herodias. Herodias vai lá e pega a filha, usa a filha para matar o João. O que essa filha vai falar para Herodias? Mas você me ensinou a matar, eu vou matar, porque você me ensinou a matar. Os filhos de Davi vai lá, faz aquele pecadão lá. O senhor, assim, que moral que você tem que falar comigo? Aí o filho vai lá e deita com a mãe, deita com a irmã. Que moral que você tem que falar comigo? Você não deitou com a mulher do homem? Não mandou matar o homem? Porque eles ficam sabendo. E filho não é folha em branco, né? Tudo isso vai... A Atalia, filha de... Jezabel e Acabe. Qual é o exemplo que ele deu? Que os pais deram ali para Atalia? Viram os pais acabar com os profetas? Agora, lá na frente, ela vai se tornar uma governadora... Não me fala? Esposa do líder, rei. Não, ela é líder, né? Lá em Judá, né? Me parece. E aí, ela vai fazer a mesma coisa que havia os pais fazerem. Porque os pais fizeram. Então, o que a gente tem que frisar aqui? A importância da educação começa em casa. Como exemplos. Cultivar os princípios bíblicos em casa. Em casa. Porque aí os filhos vão ver. Peraí, eu tenho autoridade para me falar com meu filho. Jesus tinha autoridade para falar com os discípulos lá. Claro. Quando eles não conseguiram curar o menino que está lá escumando a cabeça, escumando a boca. O que ele falou? Uai, eles não conseguiram, não, aqui, ó. Eu falei, mas vocês são uma turma de incrédulo, não, como é que ele fala? Vocês não conseguiram tirar o demônio do menino? O pai do menino confrontou. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Vocês não estão jejuando, não? Vocês não estão orando? Olha o exemplo, olha a vergonha que eu estou passando aqui com vocês. Eu vou ter que tirar o demônio do menino? Porque vocês não tiraram. Então vai ter falhas também, porque até Jesus teve. Mas os pais precisam saber que precisam dar exemplos. E aí, exemplos, iniciativas. Quando eu falei aqui com o pastor, que eu falei a questão que os filhos precisam de referência e não de amizade, seus amigos não têm autoridade sobre você. Uhum. Seus pais têm. Isso. Uhum. Então, a Bíblia deixa claro que nós estamos debaixo de autoridade, né? Nós vivemos numa sociedade que está em crise de autoridade. E toda vez que a gente vai contra o princípio da autoridade, a gente se rebela. Uhum. E a rebelião é algo muito perigoso. Na Bíblia a gente não tem tempo para isso. Sim. Mas eu acho bacana, né? E aí já cai na terceira. Vamos partir lá para a terceira? Vamos para a terceira. Aqui, né? Antes de entrar na terceira, deixa eu falar um negócio muito interessante. Rapidinho aqui também. Olha, sabe o que acontece? Os pais, eles estão permitindo que os filhos façam alguma coisa e eles fazer troca. Por exemplo, faz isso, vai ali, faz isso, faz ali. Não tem que permitir. A autoridade que você tem sobre o seu filho é único. Pra você ter ideia, meu neto está lá na América. Está em tempo de batizar e falou, não, quem vai batizar é só meu avô. Eu quero ser o que a minha mãe foi, que minha mãe é, porque eu quero que o meu vovô me batize. Vai vir aqui no Brasil e para ser batizado por mim. Graças isso é motivo de exemplo, porque toda vez que ela prega o evangelho, olha, o vovô me ensinou assim, mamãe, a sua mamãe, isso era muito culta, sua mãe isso, aquilo outro, eu aprendi legado, ali. É o legado. Então o que acontece? Por que a igreja hoje tem problema? Que quando seu filho é maconheiro, é adultério, qualquer bagunça que seu filho você fala, você deu sorte, seu filho é bom, o meu que é ruim, não. Eu acompanhei o meu de perto, você acompanhou o seu de longe. O problema é que o Charles, ele deu tudo aqui. É herança de Deus. Você que é herança de Deus. Ele traduziu ainda. Deus não vai dar uma herança ruim para ninguém.
Se o seu filho é ruim e te deu coisa que não presta, nossa, então você é que não foi digno da sua herança. Você que criou, não existe. Você arrebentou com o debate, dizendo que somos herança e que Deus não dá herança ruim. Então, meu filho, se o seu filho é maconheiro, é adulto, é lésbico, é isso, aquilo outro, porque você foi mau pai. Você perdeu a autoridade, você foi mau mãe. Você acompanhou Jesus de longe igual Judas. Você acompanhou os seus filhos de longe. E quando você acompanha os filhos de longe, o diabo acompanha de perto. Então o problema está aí. Só para encerrar. Acompanhe os seus filhos de perto. Eu acho bacana. Outro dia eu vi uma imagem que falava assim: estude bastante a Bíblia, porque o diabo estuda você. Uau! Nossa. Então, estude muito a palavra de Deus, porque o diabo ele não adivinha, ele não sabe o pensamento, ele não tem o poder de prever o futuro, mas porque a Bíblia ele já conhece, mas pelo nosso comportamento ele sabe formar um perfil, né? E aí, Tony, nessa terceira aqui, né, que eu acho bacana, assim, vamos lá falar como que a palavra do Senhor diz que nós precisamos de uma rede de apoio, né? Então, quando o Salmo 68, verso 6, né, que Deus faz com que o solitário habite em família, eu acho muito bonito essa preocupação que Deus tem em criar um ambiente onde nós possamos ser curados, onde a gente possa trocar experiência para a gente poder amadurecer. Então, eu acho que isso aqui mostra aquele poder que Deus tem de resgatar as pessoas, né, tirar elas daquele estado de alienação. E para onde elas vão? Para a família que Deus constituiu. E aí eu tiro o chapéu e entendo por que Jesus veio criar a igreja. Por que a igreja estava no plano de Deus, né? Porque a igreja é a família que nós temos, e uma família que transcende a morte. Porque o meu pai só foi meu pai enquanto ele estava vivo. Ele morreu, ele não é mais meu pai, mas ele morreu salvo. Isso significa que quando ele ressuscitar e eu também ressuscitar, ou eu ser transformado num abrir e fechar de olhos, nós seremos irmãos eternamente, né? Então a igreja é o lugar que o Senhor preparou para aqueles que esperam nele, né? E é uma rede de apoio. A pessoa fala assim: eu gosto, assim, eu tô bem com Deus, eu tô bem com Deus, mas eu não preciso de igreja não. Falei, rapaz, Cristo vem buscar a noiva, ele vem buscar o corpo. Ele não vem buscar quem está fora do corpo, né? Exatamente. Então, assim, encerrando aqui, você que está do outro lado aí, talvez venha de um lar desajustado, de um lar adoecido, né? Mas isso vai ser minha sentença de morte? De forma nenhuma. Deus já preparou a igreja, né? E trabalha na igreja para quê? Para que essa pessoa que está do outro lado seja restaurada e Deus possa mudar a sorte dela. Deus não quer que a gente herde trauma de ninguém. O que Deus quer é quebrar ciclos. E Deus quebra ciclos na nossa vida. É o debate, questões importantes sobre casamento e família. A gente já está no último ponto, que é o Salmo 68,6. Diz que Deus dá família aos que vivem sós. Como se posicionar para receber essa promessa em minha vida? Nós vamos dar mais 2 minutos para cada um, mas eu não posso deixar de registrar aqui. Boa tarde, Tony, passando parabenizar os pastores. Esse tema maravilhoso, missionária Kátia Córrego do Romão. Tô ligada, Tony. Debate. Abraço. Abraço pra você, querido. Abraço pra você, querido. Debate abençoado. Olá, Tony, a Rilza Marta. Dá um alô em todos os pastores aí. Amém. Alô, Tony. Sou o Lucas de Santa Paula. Tô ligado. Eu e minha mãe, Dona Ângela, nós adoramos a programação. Dá um abraço nos pastores aí. Recebido esse abraço. Deus abençoe vocês também. 2 minutos, então, para cada um. Como receber, né, as promessas de Deus na minha vida? Ficar em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém. Seja um pouco mais ouvinte, porque as promessas de Deus, ela vai ser derramada sobre a sua vida. Nenhuma promessa de Deus vai ser retida se você andar em obediência. Se você for um ser obediente, cumpridor das palavras de Deus, você não precisa nem correr, meu amigo. O que vai te alcançar vai ser as bênçãos do Senhor. Isso em qualquer quesito. Qualquer quesito, a bênção do Senhor está sobre o patriarca da casa. Então, se você andar em santidade, fazer aquilo que a Bíblia requer de você, ser um líder exemplar, um marido exemplar, marido de uma só mulher, ser um obreiro digno, pastor digno, ou quem sabe um menos digno, praticante dos seus deveres, a promessa de Deus vai te alcançar. Hoje eu quero convidar já, né, adiantar, dar mais tempo para vocês. A vocês que moram aí no bairro Jardim Pérola, não tem nada para fazer hoje. Hoje a nossa irmã Clênia vai estar pregando, uma mulher de Deus, na nossa igreja, às 19h30. Você é o nosso convidado. Mandar um abraço para minha esposa, que eu amo muito, para o meu filho, o pastor Thales,
que é uma bênção. Esse aí, quando eu falo com ele, irmãos, às vezes eu peço perdão, porque ele abaixa a cabeça e a gente erra para me ouvir. É um exemplo. Na verdade, eu não mereço os filhos que eu tenho, mas Deus me deu, eu te agradeço. De tão bom que é. Mas eu não me ausentei de ser pai. Então, convido a vocês que querem saber um pouco mais da minha vida, venham andar comigo. Domingo pela manhã na Escola Dominical e domingo à noite estaremos lá com uma palavra evangelística, onde o pastor Thales vai estar pregando, meu filho. Queridos, um abraço também, né? Convidando todos para ir à Igreja Batista Shalom, fica ali na Rua 14, 1130, na Ilha dos Araújos, e nós nos reunimos toda quarta e todo domingo. E eu queria terminar com uma história, né? Dizem que um jovem quis testar a sabedoria de um sábio, e ele foi até esse sábio levando um pássaro. E aí ele falou assim, olha, eu vou chegar diante do sábio, vou colocar as mãos para trás e vou perguntar ao sábio se o pássaro está vivo. Se ele disser que está vivo, eu mato o pássaro nas minhas mãos. Se ele disser que está morto, eu vou deixar o pássaro viver. E quando ele fez a pergunta ao sábio, e aí? Eu tenho um pássaro nas minhas mãos, ele está morto ou ele está vivo? O sábio disse assim, é você quem decide. A decisão está nas suas mãos. Então, não existe família perfeita, não tem casamento perfeito, mas o Senhor é perfeito. Quer ser aperfeiçoado em Cristo? É você quem decide. Um grande abraço a todos aí. Amém. Quer receber promessa? Quer receber promessa? Seja um bom filho, seja um bom marido, seja uma boa filha, seja uma boa esposa. Viver em família, dar valor à sua família, interagir, ter respeito e também... você que, às vezes a pessoa está lá, mas ela, a Bíblia aqui está falando assim, que Deus dá família aos que vivem só. Às vezes a pessoa vive só, mas você precisa entender que Deus, ele dá família, né? Da família. A minha mãe costumava dizer assim, todo pé tem um sapato para ele. Todo pé tem um sapato. Às vezes a pessoa está vivendo só, às vezes não tá ali mais na família, mas ora a Deus, ande com Deus, que Deus sempre prepara, né? Algo maravilhoso. Não ande pela visão, pelo aquilo que você vê, mas ande por aquilo que você crê e olhe para Deus. Nós estamos ali no Jardim do Trevo, já começamos aí a corrente poderosa de Jeová Jiré, uma corrente muito boa, muito forte, já está tudo preparado, já está sendo uma bênção a palavra, e eu te convido para os cultos lá, são terça, é o contrário dos seus, né? Terça, quinta e domingo, os seus são quarta. O meu é quarta e domingo. É quarta e domingo. Você pode ir mais vezes na minha igreja. Posso, e vocês também na minha. Ó a chantagem. Nós podemos trocar. Ela foi na minha, eu não fui na dela ainda não. Já fui lá, maravilhoso, foi muito bom o culto lá. Do lado e não vai na minha. E aí, estamos lá e também estamos lá sempre no culto, Jardim Trevo, Rua Moacir Souza, número 62. Quero deixar um abraço aqui para a irmã Geralda, para o Genivaldo, que com certeza está assistindo o programa, porque eles nunca perdem. Moram lá no Conjunto Sieram, lá da Igreja Jardim Trevo, mas mudaram para lá. Mas essa semana falou assim comigo, ai, pastor, eu estou em outra igreja, mas eu gosto da sua igreja. Um abraço para você, Geralda, Genivaldo, Reginaldo, que vocês sejam muito abençoados aí naquela propósito que você me falou. E muito obrigado por estar aqui mais uma vez, Tony. O Tony é maravilhoso, né? Também. Pastor é show, chato, pastor Ayrton. Um abraço para minha filha Clara, que deve estar ouvindo também, para minha família, toda a igreja. E que Deus nos abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Um abraço para os ouvintes. Deus abençoe cada lar e cada família. Amém. Você acompanhou pela Rádio do Povo de Deus mais um debate. Pastora Gisélia Barbosa, Charles Smith e Ayrton Ferreira falaram sobre as questões importantes sobre casamento e família. Deus te abençoe e até o próximo debate. A 104 apresentou Debate 104. 104 Não importa o que vão falar, eu quero louvar. Todo dia, toda hora eu vou cantar ao Senhor. Pelas ondas do rádio achei o que tanto procurei. 104, o louvor e adoração, na 104 eu encontrei a número 1.
está entrando no ar. O programa Visita ao Seu Lar. Que Deus te abençoe. Hoje é a sexta-feira dos provocadores de milagres. Ei, milagre não se espera, milagre se provoca. Milagre não se espera, milagre se provoca. Por isso que eu estou com você hoje nessa campanha de fé. E coisas extraordinárias Deus vai fazer. Vem com o coração cheio de expectativa. Uma mulher estava sofrendo 12 anos na Bíblia, mas ela provocou o milagre. Ela não ficou em casa esperando, ela foi até Jesus, ela tocou em Jesus. Ei, vem para a igreja hoje, vem tocar em Jesus hoje, e você vai viver milagres extraordinários. Eu vou mostrar para você agora testemunhos de quem tem feito a campanha do provocador de milagres, o que eles têm vivido. Logo após eu volto com todos vocês. Acompanhe. Irmão, eu estou aqui com a doutora Olímpia, ela tem um testemunho muito forte da terra do Monte Moriá. Por favor, doutora. Bom, antes de eu contar esse testemunho da terra do Monte Moriá, eu gostaria de falar o seguinte, que antes da existência do Projeto de Vida, o pastor já nos incentivava a projetarmos os desejos do nosso coração. Então ele dizia que a gente, se desejasse alguma coisa, que a gente deveria estender as mãos e profetizar que o Senhor realizaria. E o apartamento, né, que eu moro foi comprado assim. Eu profetizava que eu queria naquele lugar, naquele prédio, e o Senhor realizou. Depois nós começamos, né, com o Projeto de Vida, e eu sempre, assim, eu fiz uma vez um rascunho de tudo que eu queria. E à medida que as coisas iam acontecendo, eu sempre fazia meu Projeto de Vida, e eu ia riscando aquele rascunho, e ficou até um papel amarelado dentro da Bíblia que eu oro em casa. E aí eu desejava ter um imóvel em Vitória, no Espírito Santo. E o pastor começou a nos dar a terra, né, do Monte Moriá, e dizendo, você joga onde você quer. E eu fazia isso. E não acontecia. A sua última fala, né, foi no sentido de que às vezes as coisas demoram a acontecer, mas o Senhor sempre as realiza. E aí eu julgava lá, não acontecia, e eu via assim, que o Senhor tinha outros propósitos e tinha caminhos para chegar lá. E Deus preparou tudo para que isso acontecesse. Primeiro formou a minha filha em medicina, que era uma coisa assim que eu nem imaginava, não só formou, como proveu para que ela pudesse estudar fora de Valadares. E depois ela passou em alguns lugares para fazer residência médica e escolheu Vitória. E aí, em março de 2023, ela foi para lá. E eu sempre, em anos anteriores, indo para lá passear, eu jogava a terra do Monte Moriá no local onde eu queria ter um imóvel. Pois o Senhor preparou, formou a minha filha, ela passou para fazer a residência médica lá. Ela foi para lá em março, em setembro. O Senhor proveu e eu comprei o apartamento. Onde você jogava a terra do Monte Moriá? A terra do Monte Moriá, exatamente. O que é a fé? Né? Por isso que em 1 Coríntios, doutora, capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra de Deus é loucura para o mundo, mas os que são da fé é o poder de Deus. Então, parabéns, primeiro, pela bênção de Deus, e segundo, pela sua fé ativada. Exato. Que gerou esse milagre. Por que eu quis contar esse testemunho? Porque às vezes nós somos muito imediatistas e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E elas acontecem no tempo de Deus, e Deus